Luiz viveu como agnóstico, Então eu preferia que Deus ele não existisse. até encontrar a Deus de fato. E aí quando eu vi essa situação que ela abraçou a gente de fato, foi quando eu me senti em casa. E decidiu viver para testemunhar. Um Deus que abraça, um Deus que está presente, um Deus que se importa com os detalhes da sua vida, sabe? O Identidade está começando. Oi, boa noite! Que bom ter a sua companhia aqui mais uma vez. A gente vai ouvir histórias inesquecíveis. Histórias sobre o amor de Deus na vida de pessoas como eu, como você. Muito obrigado por mais uma vez nos deixar entrar aí na sua casa para trazer esperança e para trazer paz. Você sabe, né? Todas as noites tem aquele nosso presente especial para você. Hoje decidi trazer aqui a revista Evidências. Não importa se você é ateu, se você é agnóstico ou religioso, refletir sobre a existência da vida e os dilemas humanos é um exercício mental poderoso e transformador. Essa revista aqui, ela tem 14 capítulos, escrita pelo Dr. Rodrigo Silva, né, que você de repente conhece aí, um renomado arqueólogo, apresentador aqui do programa Evidências na TV Novo Tempo. E são vários aqui os ensinos que o pastor Rodrigo traz, baseados na Bíblia, baseados também no contexto histórico, no contexto filosófico. Um capítulo aqui dessa revista, só para eu mostrar um pouco para você, mostrar a revista aqui aberta um pouquinho. A lição 4, qual é o tamanho de Deus? Às vezes Deus parece tão gigante, tão grande, que ele é inatingível. Mas esse é o grande caminho, né, para quando a gente fala de Deus, porque realmente Deus é gigante, o Criador de todas as coisas, mas ao mesmo tempo Ele está exatamente aí do seu lado, perto, sofrendo a sua dor junto com você e pronto para te ajudar. Então, você pode ligar para a gente agora, 0 Operadora 12 2127 3121, 0 Operadora 12 2127 3121. Ou você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para a gente agora, 0 Operadora 12 98244 0077, 12 98244 0077. Você vai dizer que viu a revista Evidências aqui no Identidade e quer receber aí na sua casa. A revista, o envio até você, totalmente gratuitos, tá bom? Aproveita aí esse presentão dos Anjos da Esperança, a revista Evidências. Hoje você vai conhecer o Luiz Gustavo. O Luiz ele frequentou missas e cultos religiosos, mas na adolescência chegou a se denominar como agnóstico. Ele não entendia como que maldade e injustiça podiam existir, sendo que Deus era tão poderoso, tão grandioso. Ele se envolveu com drogas, mas um amigo afastado da igreja adventista começou a mostrar curiosidades da Bíblia e o levou até a igreja. Ali, Luiz decidiu estudar e conhecer mais de perto esse Deus tão poderoso. E logo se rendeu ao amor dele. Ele decidiu cursar teologia para poder testemunhar para outras pessoas, mas a família dele achou um pouco estranho. Daqui 30 segundos ele vem aqui no Identidade para contar o desfecho dessa história. Será que ele conseguiu concluir o curso? E seu pai, como reagiu? Não perca. São 30 segundos e já estaremos de volta com o convidado de hoje. Não saia daí. Já voltamos aqui com Identidade, intervalo foi rápido mesmo, né? E agora eu já estou aqui com o Luiz Gustavo. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Wagner? Graças a Deus. E você? Tudo ótimo também. Muito obrigado por ter topado contar a tua história aqui no Identidade. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão passando agora por essa situação, né? Muitos jovens que vivem o que você viveu aí não faz nem tanto tempo assim, né? Sim, exatamente. Eu espero muito que alcance muitas pessoas, né? Vamos começar, Luiz, lá na tua infância. Você foi criado pela sua mãe, né? O seu pai morava numa outra cidade. Então, praticamente foi criado pela sua mãe, o contato com seu pai era um pouco menor. Mas também existia ali uma divergência nas religiões, né? O seu pai, se eu não me engano, seu pai era católico e a mãe testemunha de Jeová. Então, são igrejas que têm dinâmicas um pouco diferentes, né? E aí, como que era isso dentro da tua experiência religiosa? Como é que você via esses dois universos dentro de uma mesma família? E como era também viver com o teu pai longe? Como era a relação de vocês? Bom,
a relação que eu tinha com meu pai era uma relação um pouco mais ausente, né? Ele vivia ali na cidade de Americana, é o interior de São Paulo também, e uns 600 quilômetros da cidade onde nós estávamos. Então, víamos poucas vezes ele durante o ano. A minha mãe, ela foi testemunha de Jeová durante muitos anos, só que aí aconteceu de que meu pai tirou ela da sua religião. Então, esse conflito entre as religiões aconteceu já bem antes de eu nascer, né? E aí, quando eu nasci e eu decidi seguir uma certa denominação religiosa, houve esse embate aí, porque o meu pai já não queria aceitar que eu fosse de outra denominação, senão a católica. A minha mãe, por outro lado, ela tinha traumas, então foi uma experiência um pouco meio traumatizante, né? Claro. Agora, depois, mais na idade ali, mais jovem, né? Você começou a namorar uma moça que era católica, frequentava a igreja católica, e você começou a ir junto com ela. Só que também já daqui a pouco você foi declinando assim da fé, né? O que acontecia? Eu aqui na introdução do programa até disse que assim, você começou a se tornar, como você denomina, né, um agnóstico, porque você não entendia como é que Deus sendo tão bom, tão grande como era apresentado nas religiões, permitia que existisse tanto mal no mundo. Essa era a razão de naquele momento você acabar diminuindo a tua fé e não querer mais frequentar a igreja? Com certeza absoluta. Na minha cidade, ali, pelo menos na rodovia, aconteceu um acidente onde uma família estava voltando de um culto, né? E um rapaz que ele tinha acabado de sair de um bar, estava completamente embriagado, ele bateu o carro e essa família inteira morreu enquanto ele ficou ileso, não aconteceu nada com ele. Não que eu queria que ele morresse, pelo amor de Deus. Mas nesse momento eu comecei a perceber onde está a mão de Deus, cuidando daquela família que estava louvando e agradecendo o nome dele. Então eu preferia que Deus ele não existisse, porque olhando por essa perspectiva, Deus ele existe, mas ao mesmo tempo a maldade está cada vez mais inserida neste mundo. E aí eu comecei a declinar assim progressivamente na minha fé, especialmente nesse período da minha vida, né? Depois ali dos meus 15 anos, mais ou menos. Mas aí com 17 anos, aquele relacionamento também já terminou, né? E eu não sei se foi por conta do relacionamento ou também o relacionamento foi uma ajuda, mas você passou por um momento muito complicado nessa fase, né? Ficou depressivo, e ali aquela revolta com relação à religião também, né, foi crescendo, foi aflorando cada vez mais. E é nesse momento que você chama um amigo para conversar. E o que você não sabia é que esse amigo tinha uma experiência religiosa também, né? Ele havia sido adventista do sétimo dia, naquele momento ele estava afastado da igreja, mas quando você começou a falar tudo isso para ele, né, de que a igreja é muito complicada e o que eles falam de Deus, e eu não sei exatamente o teor das suas críticas, mas você fazia críticas às igrejas. E aí qual foi a reação desse teu amigo adventista afastado da igreja? E eu acho isso até interessante, Wagner, você ter mencionado, porque esse meu amigo, ele estava afastado da igreja nesse exato momento. Só que, você sabe, quando Deus ele quer se comunicar com as pessoas, ele usa todos os métodos possíveis, né? E aí, neste momento, nós estávamos participando de um jogo online, né? Que era comum naquela época. E, neste momento, eu estava triste, amargurado, como você mesmo falou, estava um pouco depressivo. E aí eu fiz uma pergunta para ele, falei, de qual denominação religiosa você é? Porque na minha concepção, isso eu já carregava por herança dos meus pais, né? Os evangélicos, as igrejas, especialmente, para mim, naquela época, era motivo de querer pegar o dinheiro dos fiéis, etc. e tal. Essa era a minha concepção, né? Só que aí ele falou assim, pega a Bíblia lá para mim. E aí a reação que ele teve foi uma reação inesperada, porque eu nunca ouvi abrir a Bíblia. Eu sempre fiz coisas erradas junto com ele, entende? Então, assim, muitas coisas aconteceram, só que quando eu mencionei o meu desconforto com as religiões, foi no momento exato que ele pediu para pegar a Bíblia. E ele não tentou argumentar sobre as religiões, ele tentou falar sobre a Bíblia para mim. Essa foi uma reação inesperada naquele momento. E eu acho que é uma coisa realmente sensacional, porque aí não fica um debate de opiniões, né? Não fica um debate de sentimentos com relação ao que é religião, mas aí a palavra de Deus, aí como é que você vai contestar isso, né? Como é que você vai contestar o que está escrito ali, inspirado por Deus? Para quem acredita na Bíblia, né?
aí não tem muita escapatória. E aí como é que foi o resultado disso? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu sempre fui uma pessoa muito difícil de lidar nessa época, muito, sempre fui. E aí o que acontece? Quando ele começou a falar sobre as escrituras, eu comecei a ficar maravilhado, porque ele sabia que não adiantava nada ele falar sobre o amor de Deus para mim, porque eu não conseguia ter essa experiência, não conseguia enxergar isso na realidade do mundo naquela época, né? Só que, quando ele começou a mencionar sobre temas específicos sobre o tempo do fim e colocar medo dentro do meu coração, e aí foi quando começou a surgir uma faísca ali de querer seguir aquela denominação religiosa. Até porque eu já tinha recebido alguns convites de um amigo meu chamado Schumann, né? Ele convidou eu para algumas palestras na igreja, só que como eu não acreditava muito nessas coisas, principalmente porque eu estava naquele período de agnosticismo, né? Foi quando o meu amigo ele não foi falar sobre o amor de Deus, tentar explicar, ou seja, justificar as coisas que acontecem. Ele simplesmente falou assim, meu amigo, independente do que está acontecendo aqui, você precisa tomar uma decisão. E sabe o que vai acontecer nos últimos dias? E aí ele começou a mostrar os eventos finais da história da humanidade. E isso impactou muito a minha vida, eu fiquei assim, abismado com toda aquela situação. Falei, gente, o que eu preciso fazer? E na hora que eu fiz essa pergunta para ele, ele falou assim, você precisa se batizar. Agora, ele estava afastado da igreja, né? Eu acho que enquanto ele estava pregando para você, ele estava pregando para ele mesmo. Porque ele fala que você tem que se batizar e ele inclusive te convida para ir à igreja. Ele foi junto com você? Com certeza. Olha só, Wagner, presta atenção muito nisso. Isso é uma parte muito engraçada, só que ao mesmo tempo eu fico impressionado com o agir de Deus, né? Quando ele fez aquele convite para mim, naturalmente eu já recusei. Falei, não posso me batizar, porque minha família inteira ela é tradicional, tem que seguir um padrão ali. Se não seguir esse padrão, eles começam a criticar. Você acha que eu posso sair desse padrão? Não posso. E aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte. Sábado, dia 8 de agosto de 2014, vai ser o dia do amigo. Eu passo aqui na sua casa às 7 horas da manhã. Nós vamos juntos para o culto. Pode ser? Você decide se você vai gostar ou não, né? Eu falei assim, tudo bem. Aí, naquela época, eu só trabalhava aos sábados. Durante a semana, eu estudava todo o período ali, diurno, né? E aí, eu falei assim, tá bom. Aí, eu conversei com o meu patrão. Na época, eu não falei para ele que eu ia para a igreja. Eu falei que eu ia para o mercado, porque era vergonhoso. Olha a cabeça, né? E aí, eu conversei com o meu patrão. Falei, olha, eu vou para o mercado com a minha mãe, não vai dar certo, não. Tinha 17 anos naquela época, né? E aí, quando eu conversei com ele, ele falou assim, olha, 7 horas eu vou estar na sua casa. E 7 horas em ponto, ele estava em casa. E eu achei isso impressionante, porque ele foi em casa, me buscou, esperou me arrumar, teve toda a paciência para a gente ir juntamente ali para o culto na cidade de Lucélia, né? Sensacional. Bom, eu já imagino, porque você está aqui contando a tua história de encontro com Deus, que você gostou muito do que você viu ali na igreja. Mas a gente vai fazer uma parada para o intervalo aqui e entender como é que foi esse primeiro momento de encontro do Luiz Gustavo na Igreja Adventista, qual foi a reação dele e como tudo aconteceu, inclusive com a família dele, né, com essa divisão religiosa, sabendo que o Luiz Gustavo estava indo na Igreja Adventista. Então, intervalo rápido, a gente volta já. De volta aqui o Identidade, a gente está recebendo aqui o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo que nasceu num lar onde a religião era dividida, pai e mãe frequentavam religiões diferentes, tinham contextos religiosos diferentes. Ele se revoltou porque olhava para o que as religiões falavam sobre Deus, via tremenda maldade, tremenda dificuldade nesse mundo e falava, bom, cadê Deus onde estão acontecendo todas essas dificuldades? Deus deve não existir. Mas num momento de grande revolta, a Bíblia chegou até ele através de um amigo que o convidou para ir à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a gente, Luiz, terminou o nosso bloco anterior falando justamente sobre isso. Teu amigo foi lá com a maior paciência, te buscou em casa, esperou você se arrumar e foram vocês dois para a igreja. Eu não sei, mas a igreja deve ter ficado feliz de ver uma pessoa que eles não conheciam chegando, né, que era você, mas também devem ter ficado felizes de ver o teu amigo que estava afastado da igreja, voltando e ainda levando mais alguém. Como é que foi a recepção de vocês e como é que você reagiu ao ver aquele serviço de culto a Deus na Igreja Adventista pela primeira vez? Antes de eu ir para o culto, eu pensava que as igrejas eram completamente barulhentas, eles não faziam uma coisa organizada, não tinha uma centralidade ali naquele culto e tudo mais. Só que quando eu cheguei na igreja, uma das coisas que acho que chamou mais a minha atenção foi o serviço de recepção.
A recepcionista, naquela época, podia abraçar, hoje não pode, né? Devido à situação que nós estamos, mas naquela época, ela me abraçou, ela deu um sorriso para mim e falou, olha, seja muito bem-vindo. E ela me deu um cartãozinho, né? Escrito lá, olha, volte sempre e tudo mais. Eu tenho esse cartão comigo até hoje. Eu não tenho aqui comigo porque eu não estou em casa. Mas eu tenho esse cartãozinho que eu recebi da recepção. Eles me realocaram até um lugar ali do culto onde eu pudesse prestar atenção em toda a programação. E o meu amigo a mesma coisa. Trataram ele da mesma forma, como se ele tivesse ido ali pela primeira vez também. E eu acho isso interessante, né? Porque a recepção sempre tem que estar disposta a atender a pessoa, independente se ela já é uma pessoa que frequenta todos os dias ou está indo pela primeira vez. E aí, quando eu vi essa situação que ela abraçou a gente, de fato, foi quando eu me senti em casa. Agora, como é que você muda esse espírito? Porque, tudo bem, você viu uma igreja organizada, mas isso mudava a imagem que você tinha sobre Deus? Cadê Deus onde acontecem os grandes problemas? Porque os problemas continuavam ali acontecendo, né? Como é que teu coração foi ficando mais suscetível à palavra de Deus? Porque, inclusive, você se batizou na igreja adventista do sétimo dia, né? Na realidade, nesse dia, nesse momento que eu senti o abraço das irmãs ali, dos irmãos da igreja, foi o momento que eu surgiu uma dúvida. Eu falei assim, como que elas podem ser tão alegres e, assim, buscar com tanta veemência a Deus, sendo que você olha para todos os lados e só vê maldade? E eu comecei a querer entender esse lado delas. Porque uma coisa que eu tenho comigo, eu nunca tenho uma dúvida e deixo ela fazer parte da minha vida. Eu tenho uma dúvida e tento buscar respostas. E aí eu tive essa dúvida e fui tentar buscar respostas. E no culto, olha que impressionante, quem estava pregando era o pastor local, o pastor distrital, né? É o pastor Douglas Neves, uma pessoa incrível. E aí foi quando ele começou a falar sobre Deus, o amor de Deus aplicando na vida do crente. E aí ganhou meu coração ali naquele momento. Eu comecei a chorar e foi uma maravilha. Depois de quanto tempo você se batizou, Luiz? Depois desse encontro? Aconteceu por volta... Meu batismo aconteceu no dia 24 de abril de 2015. Então foi por volta de uns 5 meses, mais ou menos, né? Você teve um tempo de estudar mais profundamente a Bíblia, conhecer de fato, né, todas as doutrinas da Igreja Adventista, o que a Bíblia apresentava ali, e aí se batizou. Mas mesmo depois do batismo, você não era digamos que a melhor das influências para os jovens ali da igreja. Porque embora o pastor ali conquistou o teu coração e você entendeu o amor de Deus, né, mais profundamente, entendeu a relação de Deus, mas também o que acontece nesse mundo de pecado, imagino que, né, essa relação ficou clara para você, mas foi difícil se livrar dos hábitos, foi difícil se livrar dessa situação e personalidade difícil que você tinha, né? Então você continuou, inclusive fazendo uso de drogas e alguns colegas até da igreja também usaram drogas junto com você. Como era esse momento que a gente pode chamar de vida dupla, né? Tá frequentando a igreja, entende que é o melhor caminho, mas ainda vivendo coisas que você sabe que a Bíblia não concordava com a prática. Nesse momento, né, eu conversando com 3 jovens da igreja, eu expus para eles ali e tudo mais, e eles ficaram curiosos em saber como que funcionava e o sentimento que tinha e tudo mais. Então foi quando eu arrastei os 3 para fazer a mesma prática que eu. Até hoje eu sinto no meu coração um peso muito grande, e todas as vezes que eu falo eu tenho vontade de chorar, porque foi um momento triste da minha vida ao lado de Deus, porque o primeiro contato que eu tive com a igreja foi um contato maravilhoso. Só que qual foi a minha reação? É levar 3 pessoas para fora. Então, assim, eu me emociono todas as vezes que eu vou mencionar sobre essa história. Eu oro todos os dias por essas pessoas, para que eles retornem para os caminhos de Deus, obviamente, né? Qual o sentimento que você tem com relação a essa fase que você conta? É um sentimento de culpa? Você acha que, de repente, se você não tivesse tido uma interferência, essas pessoas, de repente, ainda estariam na igreja? O que você sente? O sentimento que eu tenho, com certeza, é culpa, né? Porque, vou dar um exemplo, um dos jovens, ele era extremamente ativo na igreja. Ele pregava, ele estava sempre nas programações, organizava os cultos, ele sempre respeitou muito a palavra de Deus, respeitou a Deus, sempre foi uma pessoa muito cristã, assim, ao meu ver. Sempre me inspirava em algumas atitudes que ele tinha. Ele conseguia entender a Bíblia, olha, facilmente, ele tinha diversos textos na cabeça dele, só que mesmo assim, ele
infelizmente declinou na fé e até hoje não retornou nos caminhos. Entendo. Bom, e aí, Luiz, você é uma pessoa que tem uma história bastante complexa, de muitas nuances, né? É um menino criado pela mãe, mas também de um lar dividido com relação à religião. Depois, acredita que Deus não pode existir justamente por todo o mal que você percebe nesse mundo. E aí tem um encontro com a palavra de Deus, um encontro na Igreja Adventista, decide se batizar meses depois. Mas aí vive essa vida corda bamba, né, nas drogas, mas frequentando a igreja e tudo mais. Mas em determinado momento da vida cristã, você resolve deixar tudo isso de lado e não só se fixar mais fortemente na tua vida espiritual, mas resolve dedicar integralmente a sua vida a isso, sendo um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Você vai ao UNASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, para estudar teologia, está vivendo aí o último ano de estudo da faculdade para se tornar um pastor. Como é que acontece essa mudança? De não só ser um membro da igreja com mais firmeza, mas querer levar outros, né? Dedicar sua vida à palavra de Deus. Wagner, teve 2 momentos da minha vida que foram marcadores para eu conseguir tomar essa decisão. O primeiro foi logo após o meu término do meu relacionamento, quando eu tive o primeiro contato com a igreja e com os irmãos, que eu senti o abraço de Deus. E é nesse momento que eu comecei a querer fazer com que as pessoas tivessem essa mesma experiência que eu tive. Um Deus que abraça, um Deus que está presente, um Deus que se importa com os detalhes da sua vida, sabe? Porque aqui hoje eu vejo isso, era um detalhe simples, mas mesmo assim ele estava presente, me abraçando, me sustentando, né? E aí eu comecei a ser uma pessoa muito ativa na igreja. Ao mesmo tempo que eu ia para os cultos, eu também dava estudos bíblicos. Eu trabalhava até umas 6 horas da tarde, e depois disso eu dava estudo até meia-noite, 1h da manhã. Para mim não tinha problema algum com isso, né? Estudava a Bíblia o tempo todo. Eu falei, nossa, eu quero que isso faça parte da minha rotina. E aí eu tomei a decisão de ir para o NASP, né? E segundo encontro que eu tive com Deus foi um momento delicado ali, como falei desse momento de culpa e tudo mais. Depois que aconteceu esse período, eu chorava constantemente devido a essa situação. Acordava todas as noites, 3 horas da manhã, ficava orando até as 5 da manhã. Das 5 às 7 eu estava estudando a Bíblia para entender um pouco mais sobre o que Deus ele esperava de mim, pedia perdão para Deus, etc. Então, nesse momento, foi um segundo momento que Deus ele me abraçou e mostrou que Ele estava comigo. E que, independente do que eu tinha feito no passado, assim como alguns autores e personagens bíblicos, né, eles passaram por experiências semelhantes. Então, eu acho interessante, porque Deus ele abraça o ser humano no momento que ele mais precisa, né? E aí, nesse momento, quando eu senti o abraço de Deus, eu falei assim, tá, Deus, então já que você pediu com jeitinho, então eu vou lá fazer a tua obra, né? Que legal. E eu acho que a tua história pode realmente ajudar muitos jovens que estão passando por uma vida vazia, uma vida, né, de que estão buscando esse preenchimento nas drogas, ou festas, ou coisas do tipo. Pessoas que não entendem em profundidade quem é esse Deus que nos criou, nos ama e cuida de nós, mesmo a gente passando por situações tão complexas aqui nesse mundo. Então, Luiz, eu espero que Deus continue abençoando muito a sua vida, Ele possa abençoar cada vez mais o seu ministério. Você está estudando, mas também já está trabalhando, né, como pastor, e que você possa ajudar muitas pessoas que, inclusive, têm uma história muito parecida com a tua, porque aí você tem realmente um lugar de fala, né? Você viveu isso e pode ajudá-los. Então, muito obrigado mais uma vez e que Deus continue te abençoando muito, a abençoar a vida de outras pessoas. Deus abençoe você também, Wagner. Muito obrigado pela oportunidade. Você que está nos acompanhando, nunca se esqueça. Você pode ter mergulhado no mais fundo do poço, mas Deus ele está ao teu lado, tentando lhe auxiliar e dar aquilo que você precisa, uma vida nova. Assim como eu tive essa experiência com Deus e recebo uma nova vida. Amém, amém, amém. Muito obrigado a você que está aí com a gente, viu? Semana está só começando, né? Terça-feira. Amanhã a gente está de volta com mais uma linda história para o seu coração aqui no Identidade. Até lá. Tchau, tchau.